Boa noite, doutora. Boa noite a todos. A doutora Márcia Baunilha está aqui com a gente hoje. Nós estamos no segundo bloco da coletiva de imprensa através do portal Face TV Brasil. Boa noite, doutora. Está me ouvindo, doutora Márcia? O áudio dela está conectando ainda. Sim, vamos aguardar mais uns segundos. E eu começo com a Mariana, fazendo a pergunta para a doutora Márcia. Doutora Márcia, eu acho que tem que apertar o... Boa noite. Vamos iniciar a coletiva novamente. E é um prazer estar aqui novamente com a senhora, a doutora Márcia Baunilha, que é psicanalista, escritora, professora, psicóloga e terapeuta. Boa noite, doutora Márcia. Boa noite. Boa noite. Psicanalista em formação. Ainda, psicóloga não. É porque a psicanálise é psicologia, né? Caminho... Exatamente. Exatamente. Doutora, vou iniciar com a Mariana Roquefort. É isso mesmo, Mariana? Rochefort, isso aí. Rochefort. Mariana, pode fazer sua pergunta, fica à vontade. Fala o seu canal de comunicação, né, o seu veículo e o seu nome. Sim. Para a gente, então, finalizar a nossa pergunta do primeiro bloco, na verdade, a importância dessa rotina dentro de casa, né? Dos pais e das crianças, quando falamos em educação, né? E nesses super papéis aí que os pais estão desenvolvendo, de pais, de profissionais, de professores. Então, chegam em casa ou muitas vezes estão trabalhando, né, já em casa, de home office, e precisam dar conta de tudo isso, né? Tanto do profissional, quanto do pessoal e quanto, né, do escolar dos filhos. Então, a importância de ter essa rotina para que não fique, né, nenhuma sobrecarga, principalmente emocional, como já tínhamos falado, para nenhum deles, né? E como que a senhora vê, assim, essa rotina dentro desse cenário atual? Já vê uma melhora ou ainda tem coisas que precisam muito melhorar? Quais as técnicas que poderiam ser utilizadas para a gente poder suavizar um pouco? Veja só, eu preciso pensar como profissional da educação, mas eu preciso pensar também como uma profissional da mente. E preciso pensar também como uma terapeuta familiar que prioriza as relações interpessoais, principalmente essas relações familiares, que são tão significativas na nossa vida. Então, tentando fazer um link com todas essas reflexões, eu diria o seguinte: nós estamos vivendo num momento que é um momento atípico, e um momento para o qual nós não fomos preparados para ele. Então, nós precisamos repensar aquilo que realmente importa na vida. Nós precisamos repensar as nossas prioridades. E nós precisamos repensar os acordos, inclusive. Os acordos que envolvem todas essas relações interpessoais, os acordos que envolvem toda a dinâmica da nossa vida, né? Então, veja só, ter uma rotina é necessário ter uma rotina. Mas nós precisamos cuidar para que essa rotina ela não seja exaustiva, ela não seja desgastante, ela não seja uma rotina que acaba nos afastando e trazendo para nós uma angústia maior do que todas essas novas configurações estabelecidas pela pandemia trouxeram. Então, eu diria o seguinte, especialmente aos pais, é necessário pensar as prioridades. E é necessário olhar para as crianças e olhar para a família como um todo, né? Porque nós estamos pensando em educação, mas as relações dos adultos dentro do seio da família também estão muito comprometidas. Então, é necessário ter um olhar diferente, considerando o seguinte aspecto: diante de todas essas angústias e as implicações que a pandemia trouxe, nós temos que entender que cada pessoa é um indivíduo com uma mente diferente e que recebe todos esses impactos de maneira diferente.
Então, eu não posso esperar que as minhas filhas sintam essa situação, ou o meu esposo sinta essa situação, da mesma maneira como eu sinto e percebo, como eu recebo tudo isso. Porque, às vezes, nós queremos que as pessoas elas tenham respostas semelhantes às nossas. Então, pode-se dizer que, por exemplo, a educação, a escola tem uma expectativa que o aluno responda à demanda escolar de uma maneira muito próxima, como acontecia no passado. Só que isso não existe mais. Esse aluno ele está sendo impactado por perdas familiares, ele está sendo impactado por medo da própria pandemia, ele está sendo impactado por relações interpessoais complexas, ambientes pequenos dentro de casa, muitas pessoas moram em apartamentos, em áreas pequenas. E isso tudo está incidindo sobre a resposta que esse aluno está dando dentro desse processo educativo. Então, é preciso ter um olhar diferenciado. Esse olhar tem que vir de todas as direções. Ele tem que vir dos administradores educativos, ele tem que vir da política da educação, pensando os nossos políticos que estão aí formulando toda essa nova estrutura educacional. Mas ele tem que se isso falhar na política, na administração de uma política educacional para este momento que nós estamos vivendo, se isso falhar através dos pedagogos, dos professores da escola, mas que não venha a falhar dos pais. Os pais precisam ter esse olhar, né? A família precisa ter esse olhar. E, muitas vezes, respeitar o limite da criança. Respeitar, porque o educando que está ali diante da mídia, ele é, antes de tudo, uma pessoa. Isso precisa ser respeitado. Está sofrendo todos esses impactos e que está dando uma resposta que é a resposta dele, que não é melhor nem pior do que a nossa, né? Porque essas diferentes respostas, não existe uma que seja melhor, outra que seja pior, ou uma que seja ideal. São as nossas respostas. Isso precisa ser considerado se nós temos a intenção de minimizar o sofrimento, a angústia, que é uma angústia presente, mas que é uma angústia para o futuro também. Sim, e cada um é um, né? Impacta de uma forma diferente em cada um. E aproveitando esse tema, é um tema, assim, gostaria de ficar horas aqui falando com você sobre isso, porque a fruta não cai longe do pé, né? A minha mãe é psicóloga, é especialista em crianças, então até aqui eu trouxe para mostrar para vocês o livro dela, que é Como Ajudar Seu Filho a Crescer. Então, ela também orienta, né, e crianças, os familiares, enfim, adolescentes nessa etapa aí toda, nessa transição que a gente está vivendo. E eu, como analista comportamental, então, acabei indo, né, para o mesmo rumo, mas é muito importante mesmo a gente bater nessa tecla da orientação aos pais, né, porque são os pais que vão gerar essas sementinhas que vão germinar nas nossas crianças, né? Então, os pais têm esse poder. Mas muito obrigada, doutora. Eu agradeço, né, a participação de vocês e você realmente fez uma abordagem muito, muito interessante para este momento, né? Eu que agradeço. Obrigada. Obrigada, Mariana. Eu quero aproveitar e fazer uma pergunta também à doutora Márcia. Doutora Márcia, qual seria a diferença entre a psicologia e a parapsicologia e quais os resultados obtidos nos trabalhos feitos no âmbito familiar? Veja só, eu não tenho estudos profundos para falar sobre a parapsicologia e nem mesmo para falar talvez com propriedade sobre a psicologia, no sentido, né, de diferenças, ou você me pergunta, num segundo momento, aí, como isso tem sido empregado, né? Enfim. Mesmo que seja na terapia, né? Pensar resultados obtidos, tanto na psicologia quanto na psicanálise, vamos pensar, isso requer um estudo profundo, um estudo amplo, né? Dados estatísticos, enfim, são questões bem complexas, pensar em resultados em termos quantitativos. Eu posso falar para você de resultados de trabalhos que nós temos desenvolvidos, né? Eu tenho amigos psicólogos e tenho vários amigos psicólogos, dialogamos, mesmo antes
de eu estar especificamente trabalhando com a psicanálise. O meu curso de pós-graduação é em psicologia da família, então eu posso falar desse trabalho. Ao longo dos anos desenvolvido esse trabalho, nós temos visto resultados efetivos, resultados extremamente satisfatórios. E agora, atuando com um perfil na linha da psicanálise, resultados muito satisfatórios. Porque nós temos que entender, e aí eu entro um pouquinho nas reflexões que eu estou desenvolvendo através desse novo trabalho literário, que é o Avesso da História, né? Lançando aí o título do novo livro, do próximo livro, O Avesso da História. Então, o que acontece? Por que o trabalho tem, os resultados são efetivos, como eu estava te dizendo? Por que os resultados são efetivos? Nós somos constituídos a partir das experiências que nós vivenciamos. Nas diversas áreas da vida, nas diversas situações, nós vamos experienciando emoções, traumas, nós vamos nos confrontando com nossas próprias limitações, com a limitação do outro, nós vamos vivenciando uma série de situações que trazem tanto experiências positivas quanto experiências negativas. Isso tudo vai nos constituindo. Nós vamos acumulando conceitos. E aí, o que acontece? Ao longo da vida, a gente faz tudo isso, mas muitas vezes a gente não percebe que isso está acontecendo. Por que eu fui... Por que eu fui atraída, vamos dizer assim, para um estudo mais profundo da mente humana, tanto através da especialização em psicologia da família, quanto através da psicanálise? Porque eu tive experiências próprias que me fizeram compreender a riqueza que é a mente humana, o extraordinário, o fantástico, o maravilhoso, né? Faltaria aqui palavras para descrever. E me apaixonei pela mente humana, por experiências próprias, de ter percepções através, inclusive, no período que eu estava fazendo o curso de especialização em psicologia da família, através de conhecimentos que eu fui agregando, de percepções que eu fui construindo em minha própria vida pessoal, né? E fui fazendo descobertas. Isso foi chamando a minha atenção para a riqueza que é do estudo da mente. Me encantou e eu, então, vou estudar mais profundamente agora através do curso da psicanálise. Aí, o que acontece? Nós, seres humanos, como eu estava dizendo, somos constituídos por todas essas experiências. Mas nós, muitas vezes, não temos, como leigos, essa percepção. E passamos a viver situações, algumas vezes, adversas, nas relações interpessoais, e essas situações adversas, então, elas vão criando mais angústias, vão criando mais traumas. E no momento que nós, então, nos abrimos, como seres humanos, nos abrimos para utilizarmos o trabalho, no meu caso agora, recentemente, no trabalho psicanalítico, em que eu posso utilizar a minha fala, né? A psicanálise trabalha com a fala do paciente ali, com aquilo que ele traz através do seu discurso. Quando eu posso, então, utilizar isso para colocar para fora questões que estavam guardadas através dos estudos de Freud no meu inconsciente, que eu muitas vezes não tinha nem noção daquilo. Quando eu começo a colocar isso para fora e começo, através de um trabalho psicanalítico, ressignificar essa história, então eu encontro libertação, eu encontro possibilidade de avanços, porque muitas pessoas estão impossibilitadas pelas suas dores, pelas suas angústias, de avançar na sua vida acadêmica, nas suas relações interpessoais, na sua vida profissional. Então, eu encontro libertação. Então, isso é fantástico, né? Porque eu encontro maneiras de conseguir ter a minha vivência comigo mesmo e com o outro de uma maneira muito mais equilibrada, satisfatória. E isso é, então, libertador. Então, eu vejo que os resultados... E a gente tem visto isso nos pacientes, que os resultados são muito positivos. Recentemente, eu tive uma
uma paciente e que me relatou: Márcia, como eu me sinto feliz, como eu me sinto leve, como eu me sinto transformada, por estar conseguindo romper com questões do passado que me angustiavam. Hoje eu tenho um novo olhar, hoje eu estou mais tolerante com o outro, eu estou mais paciente, hoje eu consigo compreender melhor meu marido. Isso é extremamente satisfatório. Isso são resultados positivos, tanto para o paciente quanto para o psicanalista, para o profissional que está ali diante dele, contribuindo para produzir essas novas percepções. É um resgate, né? Um resgate, principalmente nos dias de hoje, né? Muito bem. Isso é um resgate. As pessoas saberem. Desculpa, só endossando o que você está falando, é um resgate da sua própria história. Tornar possível que você consiga gerir a sua vida, as suas emoções, ter controle disso e direcionar a sua vida de maneira que você não haja por impulso, mas que você consiga ter as suas ações pautadas nas suas decisões, nos seus controles. Então, você poder estar diante de uma situação, por exemplo, estressante, de uma situação em que, num outro contexto, você talvez agiria por impulso, e você poder escolher se você vai dar uma resposta àquela situação de maneira mais drástica, de uma maneira mais sutil, mais amena. Isso é extraordinário, é você se tornar gestor da sua própria história, tomar a sua vida nas suas mãos e não ser aí levado a agir por impulso ou por emoções que outros produziram em você, mas que você tem agora o controle sobre elas e dá a resposta que você escolhe dar. Isso é muito bacana. Posso fazer um parênteses? Pode falar, Lívia, Mariana. Então, doutora, essa questão, né, da gestão das emoções, como é importante, né, da inteligência emocional e do ressignificar. Até hoje, eu trabalho desde 2014 nessa área como coaching, então eu recebo muitas coaches, tanto no empresarial quanto no personal, né, no individual, com essa questão, né, de se libertar dessas crenças limitantes, dessas amarras do passado, para poder seguir a sua vida adulta, né? Então, todo esse caminho que eu trilho junto com elas, eu pude vivenciar lá no reality show A Casa do Zé, né? Nosso presidente, grande mestre e presidente do Instituto Brasileiro de Coaching, e quando eu estava lá no outro lado, né? Na posição de coach. Então, eu estava lá ressignificando crenças limitantes, traumas, angústias, tristezas, incertezas que eu tive lá na minha vida escolar. E hoje, aos meus 29 anos de idade, através das ferramentas de coaching, de análise comportamental, gestão das emoções, inteligência emocional, eu pude ressignificar, eu pude entender o porquê de algumas travas na minha vida adulta, que vieram lá, que são reflexos da minha fase escolar. E hoje, aos 29 anos, através dessas ferramentas e da meditação, eu pude ressignificar para seguir trilhando a minha história, quebrando esses velhos padrões, né? Então, é muito importante que a gente também fale bastante sobre isso, para que as pessoas tenham essa coragem, essa força de vontade, essa ousadia para ir atrás da sua própria história, que está refletindo na sua história hoje, né? Então, para alinhar essas emoções. Sem dúvida nenhuma, Marina. Todos os instrumentos, aí, no meu caso, utilizo a psicanálise, né? Eles são extremamente úteis, enriquecedores, e, como você mesmo disse, aquelas pessoas que têm a coragem de se permitir, né? Ter um novo olhar de si mesmo e ter um novo olhar para a própria história, ter um novo olhar para o outro, que talvez não agiu de maneira positiva na vida dessa pessoa, isso é muito especial, é muito bacana, e muitas pessoas que têm essa coragem ou que se propõem a conseguir superar os próprios limites mesmo, as barreiras, os preconceitos. Há muito preconceito ainda com as questões psíquicas, né? Infelizmente, estamos no século XXI, mas ainda há muitos preconceitos em todas as camadas sociais. Então, nós precisamos ir vencendo isso.
porque muitas pessoas poderiam ter uma qualidade de vida superior, e isso envolve a qualidade, a vida física, a vida emocional, porque as questões da mente incidem sobre o corpo, produzindo doenças que não precisariam estar acompanhando a história de muitas pessoas. Então, quem se propõe realmente encontra essa libertação, encontra essa ressignificação, esse novo olhar e uma qualidade de vida muito melhor, sem dúvida nenhuma. Obrigada. Eu gostaria de passar agora a palavra para o Omar. Omar, quer fazer alguma pergunta? Omar? Bom, enquanto o Omar não aparece, eu passo a palavra. Omar? Eu estou aqui. Oi. É porque eu estava ligando o microfone, agora consegui. Doutora, eu queria fazer uma pergunta para a senhora, baseada hoje na juventude de hoje, né? Porque antigamente você vê que os jovens liam mais. Hoje em dia, a juventude não está tendo muito o costume de ler, né? Você acha que a modernidade ela atrapalhou esse processo? Veja só, a modernidade, como você mesmo disse, ela traz muitos benefícios. Hoje, por exemplo, eu particularmente, né, vou fazer um adendo antes, eu particularmente gosto muito do livro físico. Nós temos muitos livros aqui em casa, temos o privilégio de ter uma biblioteca aqui com mais de 3.000 exemplares, isso é extraordinário. Então, eu gosto muito do livro físico. Culturalmente, no seio da minha família, né, nós sempre tivemos a leitura como algo extremamente importante. Então, minhas filhas, elas ouviram leituras e histórias desde o ventre materno, porque era uma realidade do nosso contexto. Tiveram a oportunidade de ter uma vivência com escritores, nós temos vários contatos e várias situações em que estávamos, né, antes da pandemia, com escritores capixabas, participando de feiras de livro, participando de lançamentos. Então, tudo isso agrega um valor muito grande à leitura. Elas cresceram com isso. Só que, de forma geral, as famílias brasileiras, inclusive, a prática de leitura ainda apresenta um percentual muito pequeno. As pessoas, o livro por si só, ele tem um custo que é um custo que precisa ser considerado em função de uma realidade social que nós temos no país, abrangendo grande parte da população. E, por outro lado, nós temos uma cultura que não é uma cultura que divulga, não é uma cultura do livro, né? Publicar é muito caro, comprar livros ainda, como eu já disse anteriormente, demanda um investimento, então você precisa ter uma cultura de leitura. Então, quando você tem essa cultura de leitura, você deixa de comprar outra coisa para comprar o livro. Nós sempre tivemos essa cultura de leitura. Quem não tem, é preciso sobrar o dinheiro para comprar o livro, se é que gosta de ler. Então, são várias questões que vão incidindo aí. Aí temos uma situação de modernidade que traz uma ruptura ou uma mudança, vamos dizer assim, de práticas. Só que por que isso incide tão grandemente sobre a leitura, sobre o livro, vamos pensar assim, o livro físico? Porque nós não tínhamos uma cultura anterior, antes dessa modernidade chegar com um avanço tecnológico como nós temos. Então, esse é um aspecto. Só que, por outro lado, o avanço tecnológico nos permite também ter livros, né, no celular, ter livros no computador. E esse custo, então, cai. Então, imagina, se nós tivéssemos hoje já implantado uma cultura do passado de leitura, com esse avanço tecnológico, nós não teríamos um problema de leitura, mas teríamos um acréscimo de leitura. Nós não teríamos um retrocesso de leitura, teríamos um acréscimo, porque hoje nós temos facilidades que nós não tínhamos. Então, se aquelas pessoas que diziam assim, eu não tenho dinheiro para comprar livros, hoje você pode ter acesso com custos muito pequenos em relação à importância que o livro traz e a possibilidade de aquisição de conhecimento, custos baixos, através da tecnologia. Mas não temos isso agregado porque não tínhamos no passado uma cultura de leitura, uma cultura do livro. Eu acho que esse é o desafio maior, aquilo que nós não conseguimos, como sociedade brasileira, implantar nos nossos jovens, essa cultura de leitura.
Maravilha. Mais alguma Não sei se pergunta? respondi a sua pergunta exatamente, Omar. Não, respondeu sim, doutora. Eu tenho, assim, você acha que então o que dificultava muito a leitura, então, seria o valor? Não é que dificultava o valor. É Porque claro que realmente, antigamente, era bem mais alto o valor para se ter livros, né? Eu sei disso. sim, considerando a condição social da maior parte da população brasileira, o livro ainda era um elemento que, quando você, mesmo para aqueles que gostam de ler, quando você começa a colocar na sua linha de prioridade, ele vai ficando para trás. Essa é uma realidade em função de questões sociais. Agora, agregado a essas questões sociais, nós temos as questões culturais também, né? Da prática da leitura. Então, como que a gente pode, ainda podemos redirecionar tudo isso? Podemos, principalmente para as novas gerações. Inclusive, fazendo um link com a pergunta aí, anterior de um dos nossos colegas, que teve uma fala anterior, quando ele diz, e como é que fica essa rotina atual agora dentro de casa? Eu acho que seria muito bacana os pais se debruçarem sobre leituras junto com os filhos, para criar um momento lúdico dentro de casa, que é de aquisição de conhecimento. Transformar esse processo educativo que está tão desgastante, tão estressante dentro de casa, num momento lúdico, transformando criando esse momento de leitura, uma leitura descontraída, de uma leitura, a princípio, desprovida de interesses, vamos pensar assim, apenas uma leitura de prazer, prazerosa, né? Que o que a leitura, seja ela mesmo uma leitura técnica, ela precisa ser uma leitura prazerosa para todos os leitores. Então, transformar isso dentro dessa rotina, criar um momento de leitura, a partir dos interesses dos jovens, dos adolescentes, das crianças, ali dentro de casa. Seja um livro físico, seja um livro através das mídias, por que não? Né? Já que eles gostam tanto de estar conectados, talvez para essa nova geração, folhear um livro, sentir o cheiro, ouvir o barulhinho, que para mim é extremamente prazeroso, talvez para essa nova geração isso não seja tão significativo, mas ler um livro que está ali no celular, que está ali no computador, por que não? Então, a gente precisa ir adequando, mas o primordial é despertar esse interesse, é desenvolver essa paixão pela leitura e pelo livro, seja ele físico ou não. Respondida a sua pergunta, Omar? Sim, muito obrigado. Eu que agradeço, Omar. Márcia, eu quero agradecer a presença, infelizmente já estamos no final, né, de um assunto tão importante, polêmico, inclusive hoje nos dias que estamos vivendo esse isolamento, é muito rico isso. Eu gostaria de agradecer a presença e, se puder voltar outras vezes, a nossa coletiva vai ser bem recebida, é uma honra. E se quiser falar alguma coisa, principalmente deixar suas redes sociais para que as pessoas a acompanhem, também seria importante. Veja só, eu, em primeiro lugar, quero agradecer, né, o convite, a oportunidade de estar com vocês, foi muito agradável, muito gostoso estar aqui com vocês, podendo desenvolver algumas dessas reflexões. Estou à disposição para que possamos, né, pensar outros temas, enfim, tudo aquilo que puder ser contribuído, estou à disposição de vocês e de todos aqueles que necessitarem de um trabalho, de uma ação, seja na área da psicanálise, seja na área da literatura, ou agregando essas duas vertentes, né? Pensando literatura e psicanálise, enfim, estou à disposição, foi um grande prazer. No momento, eu tenho e-mail, né? escritorabarros@hotmail.com, e estou para iniciar um trabalho no Instagram e outras redes mais. O que acontece? Eu estou desenvolvendo uma série de trabalhos ao mesmo tempo. Estou em conclusão de curso, do curso da psicanálise, vou apresentar um artigo, transformei esse artigo no livro, né, que é o Avesso da História. Estou desenvolvendo um jogo com uma abordagem psicanalítica, tanto para os profissionais da área da psicanálise, quanto para as pessoas de forma geral, para que as pessoas possam fazer reflexões pessoais, né, no seio da sua casa, e interações também no seio da família,
com abordagem psicanalítica. Então, eu estou desenvolvendo uma série de estudos e de trabalhos no momento, e, por isso, não estou desenvolvendo um trabalho com a mídia mais efetivo neste momento. Mas pode procurar através do telefone, através do e-mail, e eu estarei atendendo, respondendo e tentando contribuir com qualquer instituição ou qualquer pessoa individual que deseje, né? O meu celular é um celular que pode ser anunciado, né? É 27 pode falar. 99864-4610, qualquer pessoa que quiser fazer contato pelo WhatsApp também. Será um prazer responder, será um prazer atender e contribuir com quem quer que necessite da melhor maneira possível naquilo que estiver ao nosso alcance. No mais, muitíssimo obrigada a vocês, tá bom? Nós conseguimos, onde conseguimos o seu novo livro? Será o novo livro ele está em processo de execução ainda, de construção, mas assim que ele estiver pronto, eu posso disponibilizar para vocês a rede de contatos. Quem tiver interesse em adquirir A Casa que Guardava Segredos, o jogo psicanalítico, que daqui mais alguns meses estará disponível, ou mesmo, os outros, infelizmente, estão com edição esgotada, mas o A Casa que Guardava Segredos, é só ligar, mandar um WhatsApp, a gente envia para qualquer lugar do Brasil, do mundo, estamos aí. A gente encontra um jeito de fazer chegar às mãos daqueles que tiverem interesse de alguma maneira. Obrigada, doutora Márcia, é um prazer. E volte outras vezes. Gostaria também de agradecer a todos os participantes, a Mariana, o Beto, Omar, Joaclis, e na próxima vez aguardamos a senhora aqui na nossa casa, na nossa coletiva de imprensa. Muito obrigada, doutora. Muito obrigada, um grande abraço para todos vocês.